Vamos então começar o Liberdade de Opinião desta quarta-feira, dia 13 de outubro, com o nosso comentarista no Rio de Janeiro, Fernando Mollica, que eu não sei se iria para o espaço, Fernando Mollica, ou se veria aqui da Terra mesmo. Só por essa gargalhada, acho que a resposta é não. Não iria não, Elisa. Bom dia a todos. Já tem emoção demais no Brasil, né? A gente já vive com tanta emoção, não gosta desse negócio de montanha-russa, esses trem assim que já dão muita emoção. Viver no Brasil já é muito emocionante, não dá para abusar do coração nesse outro tipo de, digamos aí, iniciativa radical. Vamos ficar no nosso radicalismo. Vamos trazer então a montanha-russa, mesmo para quem está sentado e imóvel, que são os assuntos brasileiros, então, aqui, Fernando Mollica. Vamos em frente aqui com o nosso Abre do Liberdade de Opinião. A gente começa o Liberdade, então, como primeiro assunto, falando da entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, à CNN Internacional. Foi no programa de Economias e Negócios, First Move. Um dos assuntos abordados pela apresentadora, nossa colega jornalista Julia Shetterly, foi a inflação. Vamos ouvir, então, um trecho da entrevista. I think inflation, which was your second issue in the last question, inflation is all over the world. Half of inflation is exactly food and energy. That's why our protection is still there. We'll keep the protection. We will raise our direct income transfers for people exactly to pay for higher food prices and higher energy prices. And the thing is going on all over the world. You just announced it. Before we start talking here, you just announced an increase in the coal prices in China because it is raining too much. And in Brazil was the other way around. It's raining too little. What sends us to the next theme, which is exactly climate change. Então, um trecho dessa entrevista do ministro da Economia dada para a CNN Internacional. Mollica, energia e comida são grandes problemas da inflação, segundo o ministro da Economia nesta entrevista, que destacou, inclusive, que a intenção do governo é de sustentar programas de proteção social. Então, qual é a sua análise sobre as palavras de Paulo Guedes? Vou responder em português, tá? Vamos lá. É o seguinte, sim, claro, existe um fenômeno internacional, né? O Brasil, a pandemia, como a própria palavra indica, é algo internacional. Isso mexeu com o mercado, inclusive no mercado de alimentos no mundo. Houve uma queda, né, num primeiro momento de importações, depois essas importações aumentaram, tudo isso acontece. Agora, tem também a responsabilidade do Brasil e do próprio Ministério da Economia. Quando a gente mexe, por exemplo, quando a gente vai ver o aumento da cotação do dólar, o dólar que aumentou tanto durante a administração de Paulo Guedes na economia, isso não tem a ver apenas com pandemia, tem também a ver com insegurança, com medo, com todo esse processo de embate que o Brasil vive, um embate estimulado principalmente pelo presidente da República. Essa brigalhada toda gera insegurança. Isso é um fator. Muitas empresas temem, até empresas brasileiras que têm faturamento no exterior, evitam trazer seus dólares, internalizar os seus dólares, colocar os seus dólares aqui, preferem deixar esse dinheiro lá fora. Isso afeta a cotação, diminui a oferta de dólar no Brasil. O próprio ministro Paulo Guedes deixa os seus dólares no exterior. Ele não internalizou esses dólares, deixou lá protegidos. Então isso é um sinal de insegurança, isso é um sinal de medo. Quando o dólar aumenta muito, o exportador brasileiro ganha mais com as suas vendas para o exterior. Se ele vendesse 100 mil dólares em produtos, antes ele receberia 300 e poucos mil reais. Hoje ele recebe 500 e tantos mil reais. Então, isso gera uma pressão no preço do alimento aqui no Brasil. A busca por exportação, como o exterior está pagando mais, isso afeta o preço no mercado interno. O exportador prefere vender o produto, também afeta a importação. Na hora que você vai importar trigo, por exemplo, o dólar afeta muito. Então, tem um efeito externo? Tem, mas também tem um efeito interno e o Paulo Guedes, mais uma vez, finge que ele não tem nada a ver com isso, como se ele não fosse o ministro da Economia. Elisa.
Molica, uma entrevista tão importante, não é? E de repercussão, não só para o Brasil, mas também para outros países, que a gente vai aproveitar e trazer mais um trecho para, na sequência, poder ouvir a sua opinião. O ministro foi questionado também sobre a participação do Brasil na COP26, aquele encontro que vai ser realizado na Escócia para discutir medidas de proteção ao meio ambiente. Paulo Guedes afirmou que o país vai criar um pacote de 2,5 bilhões de dólares em infraestrutura verde, que vai ser anunciado na conferência no começo de novembro. E nas palavras de Guedes, o Brasil está completamente envolvido no que diz respeito ao desafio das mudanças climáticas. Fecha aspas. Vamos ouvir então mais um trecho da entrevista. Brazil is entirely involved. We'll be in Glasgow announcing our Green Growth Program. Our entire responsibility, commitment, accountability with responsiveness to the climate change challenge. So it's $2.5 billion announced exactly with sustainable infrastructure, with climate change. We know the future is green. We know the future is digital, and we'll be there. Brazil is a green power. And Brazil is the fourth largest digital market in the world. Molica, quanto ao cuidado com o meio ambiente, todas essas questões ambientais aqui no Brasil, você avalia que, de maneira geral, o Brasil está, de fato, comprometido com essas questões ambientais? E quando chegam até aquelas críticas internacionais, você vê artistas de Hollywood que criticam a maneira como o Brasil enfrenta as questões climáticas e cuida da Amazônia. De um lado você tem crítica e do outro lado tem a crítica da crítica, né? Que diz, não, vocês é que tem que cuidar do próprio jardim, aqui está tudo bem, está tudo em paz. E aí, como analisar esse cenário, Molica? Vamos aos fatos, né? A nossa lógica da CNN, os fatos em primeiro lugar. É só a gente ver o que aconteceu do início do governo Bolsonaro para cá. Passou-se a boiada, passou-se o trator, houve um estímulo ao garimpo em áreas indígenas, um descuidado, quase uma briga contra a demarcação de terras indígenas, e isso tem a ver com preservação. Não adianta o ministro Paulo Guedes falar, vou investir 2 bilhões, ele sempre fala isso, né? São sempre bilhões, trilhões, vou vender imóveis, teremos trilhões, vamos ter bilhão, vamos ter dinheiro, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Quando a prática do governo dele, do qual o governo a que ele pertence, é a contrária. Houve um estímulo ao desmatamento, uma falta de cuidado em relação a isso, diminuição de multas, diminuição de fiscalização, são todos os dados. Então, o presidente, no caso o ministro Paulo Guedes, tenta aí fazer um discurso verde, vamos investir 2,5 bilhões de dólares nisso, não sabe nem como é que vai pegar o dinheiro para tentar aumentar o Bolsa Família. Se vai dar calote nos precatórios, se não vai dar calote, enfim. Aí agora anuncia mais um número. Tá, você fala um número, ninguém vai lembrar daqui a 6 meses, ninguém vai lembrar desse número e fica tudo por isso mesmo. Mas o que vale é a prática. E a prática mostra que o que o governo faz vai na linha oposta àquilo que o Paulo Guedes afirmou nessa entrevista. Elisa. Vamos então ao nosso próximo assunto aqui, são os pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. A Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que é contra a exigência de um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, analise os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Essa manifestação veio após um pedido do ministro do STF, Nunes Marques, que é relator de uma ação apresentada sobre esse tema junto ao Supremo. Fernando Molica, no documento, a Advocacia Geral da União lembra que o entendimento do STF é o de que a atuação do Poder Judiciário nos processos de impeachment limita-se a resguardar as garantias constitucionais de forma e o rito do processo, e que uma eventual decisão do STF significaria uma interferência indevida, violando a harmonia entre os poderes. Então, eu quero ouvir a sua opinião a respeito dessa batata quente. Olha, não é a primeira ação, né? Tem uma outra ação que o deputado Kim Kataguiri deu entrada. Houve também advogados de Brasília, há mais tempo, lá no ano passado, caiu meu ponto aqui, vamos tentar resgatá-lo. Mas, enfim, enquanto isso, vamos lá, desculpe.
ponto caiu. Mas vamos lá, não é a primeira ação, houve outras ações nesse sentido e o Supremo até agora tem sido muito cuidadoso. A lei que define os crimes de responsabilidade e o ritual do processo de impeachment é uma lei antiga, de 1950. A impressão que dá é que ela foi feita para não ser utilizada, mas ela tem sido utilizada, né? Houve o caso do Fernando Collor, que foi empichado, da Dilma Rousseff. A lei é confusa, a lei não é clara. Quando você lê o texto da lei, agora de manhã eu reli, dá a ideia que seria algo automático. Bastaria qualquer cidadão brasileiro dar entrada num pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, que aí haveria, isso detonaria todo o início do processo. Aí veio uma interpretação que caberia ao presidente da Câmara decidir sim ou não, ele não precisa nem dar resposta. Fica ali meio até com um elemento de pressão, no limite até de chantagem sobre o presidente da República. Então, a lei é ruim. Agora, se o Supremo se meter também a regulamentar essa lei, fica complicado. Não é fácil mexer. Mereceria uma reformulação. Afinal de contas, já que é um processo político, para abrir uma CPI, você precisa de 1/3 de assinaturas dos integrantes da Câmara ou do Senado. Talvez pudesse ser isso, para abrir um processo de impeachment, ter 1/3 de deputados, de integrantes da Câmara ou do Senado, ter talvez 1 milhão de assinaturas ou 500 mil assinaturas de cidadãos brasileiros. Enfim, mas não é fácil mexer nisso, até porque os partidários daquele que poderá vir a ser, daqueles que poderão candidatos aí a futuras eleições presidenciais, têm muito medo de facilitar o processo de impeachment. Se reformular um processo de impeachment hoje, o PT vai ficar preocupado, até porque o Lula, de acordo com as pesquisas, tem grande chance de ser eleito. Então, é um assunto complicado, mas é melhor deixar que os políticos resolvam isso. O Supremo entrando nessa parada, a tendência é complicar ainda mais algo que já é complicado. Elisa. Complicada também está a orelha por aí, Molica. Tá com a orelha meio folgada, tá frouxa, né? Não, é que tá apertadinho demais aqui, o cabo tá muito apertado, aí eu virei a cabeça, eu fico me mexendo. O Molica é um italiano, tal, tem uma origem italiana e fica falando muito. A inquietude, aí cai o ponto, é que a gente usa, para quem não sabe, a gente usa um ponto eletrônico aqui na orelha. É um negocinho bem pequenininho, que nos ajuda aqui na coordenação, a nortear os nossos movimentos. No jornal, nossos colegas falam com a gente aqui por meio do ponto eletrônico, que fica fazendo um chiadinho. O senhor também faz um chiadinho bem baixinho aí, Molica? Faz um chiadinho. É o chiadinho, que é bem baixinho na orelha. Mas, enfim, vamos lembrar da liberdade de opinião. Deixemos o ponto para lá, enquanto o Molica ali, se hidrata. Vamos lá. CPI da pandemia. O depoimento de Marcelo Queiroga foi cancelado. Seria mais uma ida do ministro, né? Se eu não me engano, seria a terceira ida, não é, Molica? O ministro que já esteve 2 vezes, é isso? Seria uma terceira ida. No lugar do ministro, a CPI quer ouvir o médico Carlos Carvalho, da Conitec, a comissão ligada ao Ministério da Saúde. Carvalho é o responsável por coordenar um estudo com parecer contrário ao uso dos remédios do chamado kit Covid no combate ao coronavírus. A decisão de ouvir o médico foi tomada depois que a Conitec retirou de pauta, na semana passada, a análise desse estudo que desaconselha o uso do chamado kit Covid. Fernando Molica, o que esperar, então, dessa possibilidade de ter um representante da Conitec na CPI da pandemia, que fica com aquela impressão de que está acabando, mas que... Opa, até engasguei aqui. Que está acabando, mas que não está, que alguém mais pode ser ouvido. Será que os trabalhos não vão chegar ao fim, como a gente imagina? Chegam. Olha, ontem à noite eu interrompi o feriado do senador Randolfo Rodrigues, né, que é o vice-presidente da comissão, conversei um pouco com ele. Ele disse que a decisão desse grupo majoritário da CPI de não ouvir de novo Marcelo Queiroga foi para evitar dar um palco ao ministro da Saúde. Então, na avaliação desse grupo majoritário, o mais importante seria ouvir o Carlos Carvalho da Conitec, afinal de contas ele foi nomeado pelo ministro da Saúde, formalmente foi dele a decisão de não colocar em votação aquele relatório que condenava o uso dos medicamentos do tal do kit Covid, então ele achou mais importante, a comissão achou melhor centrar. Vamos ouvir isso, ter um discurso menos político, um discurso mais técnico, um questionamento mais técnico, mais prático com esse médico. Então, isso, houve essa decisão. Agora, há uma animação muito grande em relação a isso, a CPI também vai ouvir parentes de vítimas no próprio dia 18, quando haverá o depoimento dele, e logo em seguida o Renan Calheiros vai apresentar o relatório. Esse relatório deve ser votado na quarta-feira. Na quinta-feira será entregue à Procuradoria-Geral da República, mas não só à Procuradoria-Geral da República. O senador Randolfo me disse que eles vão levar
esse relatório para a Procuradoria da República no Distrito Federal, que apura crimes aí, pessoas que não têm foro privilegiado, enfim, vai levar isso para a Força-Tarefa do Ministério Público de São Paulo, que investiga o caso Prevent Senior, vai mandar o relatório também para a Assembleia Legislativa de São Paulo, para a Câmara Municipal de São Paulo, para outras entidades legislativas, para outras casas legislativas que estejam apurando algo relacionado com a Covid, então, e não deixar o relatório morrer. Até brinquei com aquele samba, não deixa o samba morrer, não deixa a CPI morrer, e vai ser votado também um projeto de resolução que cria um observatório dos resultados da CPI, para que o Senado continue acompanhando as consequências desse relatório. Elisa. Fernando Molica, 8 horas e 45 minutos, então chegou ao fim nosso tempo. Obrigada, viu, por mais um dia. Amanhã nós não deixaremos o samba morrer e estaremos aqui novamente. Ok, vamos lá. Até amanhã. Bom dia a todos. Bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.